Olá, olá! Todos bem-vindos à nossa última aula de processo civil do módulo 2. Ao quê? Graças a Deus! Eu costumo brincar que esse curso não é extensivo, é interminável. Né? Porque tem gente que nós estamos aqui juntos desde fevereiro. Né? Tem gente que entrou depois, mas estamos aqui juntos há um bom tempo. Muito bem. Hoje é a nossa última aula de processo desse módulo, né, do módulo 2. Quem vai fazer módulo 1? Não, ainda vai ter mais uma aula. Ou vocês tiveram aula de resolução de questões? Ainda não. Então, é a última aula de matéria e nós vamos ter uma última aula de resolução de questões de processo civil. Então, a próxima vez que tiver processo civil lá na grade de vocês, você já sabe que tem que entrar no material, pegar a questão e trazer para a aula, tá bom? Hoje nós vamos falar de ritos especiais. Nós vamos falar, anota aí no seu caderno, procedimentos especiais. O quanto cai disso? Curiosamente, cai em toda prova uma pergunta de rito especial. Eles estão perguntando sobre possessória, ora pergunta sobre mandado de segurança, mas toda a prova tem uma perguntinha sobre ritos especiais. Tá bom? Então, até para a gente pegar o fio da meada e quem veio para o módulo 2 entender do que nós vamos falar hoje, né, a gente precisa entrar no contexto do assunto. Onde entra rito especial no CPC? De todas as ações que nós temos, como que a gente coloca esse assunto? Onde ele está dentro do processo civil? Quantas ações tem o processo civil? Ações, não estou falando de rito. Quantas ações? Um silêncio insuportável. Quantas ações? Gente, é a última aula. Vou ter que botar umas aulas extras, acho. Só temos 3. O processo civil tem 3 ações, 3 processos. Ou o processo é de conhecimento, ou o processo é de execução, ou o processo é cautelar. O Leandro veio aqui dar aula de cautelar para vocês, não veio? O Leandro é o expert em cautelar aqui do Damaso, sempre em processo civil, ele que dá. Tá? Conhecimento, execução e cautelar. São os 3 tipos de processo que nós temos no processo civil. Para que eu uso ação de conhecimento? Você faz ação de conhecimento porque você quer obter do juiz, obter do Estado juiz, uma sentença de mérito. A finalidade da ação de conhecimento é obter do juiz um título executivo judicial, que a gente conhece com o nome de sentença. Tudo bem? Então, você faz ação de conhecimento para que o juiz conheça de uma lide e sobre ela profira uma sentença de mérito, dizendo quem está certo é o autor, quem está certo é o réu. Tudo bem? Execução serve para sentença? Para obter sentença? Não. Você faz execução para obter a satisfação, de um título executivo. Você, credor, já tem um papel que a lei reconhece como título executivo, certo? Como regra lá no 585 do CPC. Você já tem um papel, já tem um cheque, uma nota promissória, uma debenture. Então você não precisa de uma sentença, porque isso já supre. Tem lá o papel dizendo eu sou credor, está aqui. Pula o conhecimento e vamos para a satisfação? Tudo bem? Cautelar julga lide? Não. Cautelar não serve para julgar lide. Cautelar serve para tirar ou para dar segurança, melhor dizendo, não vou colocar tirar, que é um nome, tirar não é um nome muito jurídico. É a mesma coisa, mas vamos botar mais bonito. Serve, também não põe serve porque fica feio, né? Caderno esculhambado, serve. Escreve assim, tem por objeto, serve, né? Para dar segurança ao bem jurídico de outro processo. Então tem por finalidade tirar o bem jurídico da situação de perigo, dar segurança a esse bem jurídico e ele será objeto de um outro processo. Tudo bem? Então, a parte não pode esperar, não é que ela quer discutir a lide, ela quer tão somente resguardar o bem.
Depois, em uma outra ação, ela vai discutir quem é o credor, quem é o devedor. Mas agora aqui é só da segurança. Cada ação tem os seus ritos. Certo? Cada ação tem os seus ritos. Gente, volta a imagem aqui um pouquinho para mim. Processo é a mesma coisa que procedimento? Processo é a relação jurídica que se instaura entre autor, juiz e réu. Isso é processo, para resolver uma lide. Tudo bem? Quais são os processos? Conhecimento, execução e cautelar. Cada processo tem os seus procedimentos. O que é procedimento? É o modo pelo qual os atos processuais são praticados dentro de um processo. É o modo de praticar os atos. Sabe aquela sequência lógica? Então agora vem a audiência. Não começa por audiência. Começa? Um processo começa com audiência? Não. Petição inicial, cita, defesa, audiência. Sabe essa lógica? Essa ordem dos atos? Isso é o que a gente chama de rito, de procedimento. É a sequência. Cada processo tem os seus ritos. No processo de conhecimento, que é o que nos interessa hoje, nós temos 3 ritos. No processo de conhecimento, nós temos os ritos especiais. Nós temos o rito sumário. E nós temos o rito ordinário. Então, o processo de conhecimento se faz por 3 ritos diferentes. Pergunta: os 3 chegam no mesmo lugar? Sim ou não? Lógico. O que eu quero com o processo de conhecimento? Obter. Os 3 vão obter sentença. Só que um vai direto, um serve mais rápido e o outro é comum, serve para qualquer coisa. Os 3 são caminhos. Os 3 vão dar no mesmo lugar. Só que um, direto para aquilo. O outro é rápido. O sumário é rápido. Foi feito para ser mais rápido. E o ordinário é o comum. Pensa prático. O cliente sentou lá na tua frente e começou aquele descarrego. Cliente é um negócio chato. Vocês gostam de cliente? Eu não suporto. Desculpa, tem algum cliente aqui? Bom, depois do que eu fiz com a mulher do Abadia, não contei? Não contei? Nessa turma? Contei. Olha, você está com a cabeça ruim. Não, que Abadia de Jundiaí? Abadia, aquele traficante. Contei, pessoal. Olha, vocês estão com a cabeça ruim, vocês estão doentes. Depois eu conto essa história. Vamos continuar. Deixa a Abadia para lá, como já foi até extraditado. Deixa quem já foi embora quieto. Olha a outra dizendo que já sabe até onde é a casa. Você foi lá comprar coisa no leilão? Não é que ele vendeu as cuecas. Fizeram um leilão das cuecas Calvin Klein dele. Vamos lá. O povo sabe de tudo. Ainda bem que eu não contei história, porque podia dar um problema. Aqui para ela não sabe. Fiquem quietos. Vamos continuar. Bom, seguinte. O cliente vai no teu escritório, a porrinha conta tudo. Você sabe que você precisa de sentença. Você sabe que o cliente não tem título, não tem papel nenhum, chega lá com a mão abanando. Se tiver cheque, beleza, vai para execução. Você sabe que não é tutela de urgência, não precisa de cautelar, o cliente precisa de sentença. Ele conta o problema para você, você começa a procurar por que ação? Você começa pelo comum? Quem gosta do comum quando tem especial? Ninguém. Você começa a procurar por onde? Pelo especial. Vamos ver se tem rito especial? Se tiver, usa. É melhor. Chega mais rápido naquilo. Os ritos especiais no CPC estão a partir do 890. 890 e seguintes. A partir do 890 nós temos os ritos especiais. Tá bom? Não, Darlan, não tem rito especial. Olhei o CPC, por exemplo, ação de indenização. Ação para obter indenização. Ocorreu um acidente de trânsito, a pessoa foi atropelada e precisa de indenização. Tem uma ação para isso? Se você procurar no CPC, existe uma ação, um rito para cobrar indenização por acidente? Não. Não tem uma ação com rito especial para cobrar indenização. Bom, se não tem, vamos para o rito comum. O primeiro dos comuns, sumário. O sumário está lá no 275. Não, Darlan, não é sumário, se não, no caso de acidente de trânsito é. No caso de acidente é sumário. Mas se não fosse acidente de trânsito, não é sumário, vamos para o rito ordinário.
Vocês entenderam? Então nós damos, é um critério residual de cabimento. Se existe rito especial, você dá prioridade a ele. Se não existe, vamos para os comuns. Do comum começa no sumário, não é sumário, vai para o ordinário. Então, o que nós vamos estudar? Quais ações que eu vou falar? De ações de ritos especiais. Se você pegar o CPC foi muito técnico. O CPC, ele tem os livros. Tem um livro que chama Do Processo de Conhecimento, Do Processo de Execução, um livro chamado Do Processo Cautelar, e depois vem um livro que chama Dos Procedimentos Especiais. Não chama de processo. Tá? Não chama de processo porque não é. É procedimento. Tanto que no novo código, se um dia vier, no projeto está que os procedimentos especiais vão para dentro já do processo de conhecimento. O código está meio bagunçado. Não precisava os ritos especiais estarem lá no final. Devia enfiar depois do rito sumário. Tá? Na ordem. No novo código é essa a ideia. Nesse código é o que tem para hoje, vai ser assim e pronto. Tá bom? O seguinte, vamos começar pelos ritos especiais. Vamos começar pela primeira ação que está lá, é a ação de consignação em pagamento. Pode ser? Não sei porque eu pergunto, vai ser essa e pronto. Consignação em pagamento. Ação de consignação em pagamento. Essa ação é uma ação bem esquisita, porque é a ação... Deixa eu pegar já o meu artigo aqui. É a ação do devedor contra o credor. Não, porque é esquisito, porque as pessoas não estão acostumadas a pagar dívida. Né? Ação do devedor contra o credor. Cuidado para não confundir isso. Tem gente que acha é ação de depósito. Não. Não é ação de depósito. Ação de consignação em pagamento, o devedor deseja pagar. Só que ele não está conseguindo. Tem uma impossibilidade ou uma recusa no pagamento. Ô Darlan, mas o devedor está querendo pagar e aí? Ele que fique quieto, porque se o credor não veio receber, às vezes o devedor deseja evitar os efeitos da mora. Tudo bem? Tem gente que é neurótico com dívida. Eu não quero ser devedor, eu quero pagar e quero ter o recibo. Ah, mas o credor sumiu. Teve um cliente meu que aconteceu assim, servidor público neurótico. É aquele. Não que todo servidor público seja neurótico. Né? Aquele pegou, fez um contrato de compra e venda de imóveis, essas financeiras, e parcelou o contrato de compra e venda de imóvel. Todo mês vinha para ele um boletinho para ele pagar a prestação do imóvel. E o contrato dizia o seguinte, que se ele atrasasse 3 parcelas, antecipava toda a dívida, além do credor poder fazer um leilão extrajudicial para a quitação da dívida. Sabe a alienação fiduciária como que é cruel, né? Tá? Ou paga, antecipa tudo e ainda vai ter multa. Todo mês vinha o boletinho para ele. Um determinado mês, parou de vir o boleto. O homem surtou. Foi lá na empresa, aqui na rua 7 de abril, em São Paulo, a empresa tinha sumido. Aí foi olhar os documentos da empresa, o endereço lá certinho. Foi na Receita, lá o endereço da empresa. Quero pagar. Chega lá no escritório, quero pagar. Só que a empresa sumiu. Ai, fique quieto. Se a empresa sumiu, fica quieto. Né? Não. Quero pagar, porque se eu não pagar, um dia eles podem alegar a multa e pode dizer que a dívida toda foi antecipada e eu estou em mora e ainda vou ter que pagar a multa sobre o total. Tudo bem? Vocês entenderam para que serve essa ação? Tá bom? Lá no Código Civil, consignação em pagamento é uma forma de extinção da obrigação. Se a gente for lá no Código Civil tem uma forma de extinção da obrigação, consignação em pagamento. Aqui é a medida judicial para você obter isso. Tá bom? Quer perguntar? Ah, fala sério. E vocês ficam aí com essas caras de bosta. Tendo aula de novo. E assim, eu dando aula aqui, contando casa. E vocês aí já tiveram. Vamos ver o que vocês já tiveram? Vamos lá, consignação. Pega a aula então do dia 10/6. Ainda bem que vocês falam, porque tem gente que é do mal, vai falar assim, vamos ver até onde ele vai. Vamos ver até onde ele, esse trouxa, vai dando aula de novo. Né? Não tem problema, porque eu gosto, como eu não tive. Ó, consignação tiveram?
Possessória. Sim. Monitória. Possessória. Depósito. Depósito não tiveram. Mandado de segurança. Então tá bom. Então tá bom. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Depósito. Não, então vamos falar dessas que vocês não tiveram. E a gente complementa o estudo, não tem problema nenhum. Tá beleza? Vamos continuar. Bom, então consignação, ok. Tá? Já está dado. Consignação, vocês viram que a consignação, só para eu terminar o raciocínio, para não ficar a ideia perdida, eu não gosto de deixar a coisa sem terminar. Consignação, vocês viram que tem a consignação judicial e a consignação extrajudicial. Beleza? Então tá bom. Vamos então mudar de assunto. Vamos falar de ação de depósito. Depósito vocês não tiveram? Se eu pego vocês me dando golpe. Hã? Não, esse aí foi embora. Está lá preso nos Estados Unidos. Vamos lá. Ação de depósito. Ação de depósito. Qual o objetivo? Né? Primeiro vamos falar o que é depósito. O depósito é um contrato no Código Civil. Depósito é um contrato, é um negócio jurídico lá no Código Civil. Contrato que diz o quê? Que alguém está obrigado a guardar a coisa. Alguém está obrigado a guardar a coisa e mais, restituir. Restituí-la quando o depositante pedir. Isso é ação de depósito. Desculpa, isso é o contrato de depósito, não é ação ainda. Né? O que é o contrato? Contrato alguém que vai ser guardião de um bem, ele tem o dever de zelar pela coisa, e quando eu desejar, ele tem o dever de me devolver essa coisa. Alguém aqui já fez contrato de depósito? Alguém aqui já fez contrato de depósito? Olha, só você que tem carro? Eu estou vendo que vocês estavam lá nos protestos. Vamos lá. Gente, todo mundo aqui faz contrato de depósito. Quando você chega no estacionamento, pega o seu carro, entrega o carro para o manobrista, né? Os civilistas dizem que aí tem um contrato duplo, que é de prestação de serviço e de depósito. Tá? Mas veja, quando eu dou um carro lá no estacionamento para ele guardar, ele não tem o dever de zelar pelo carro e depois me devolver? Aquele papelzinho é o contrato de depósito. Tudo bem? Às vezes a gente pensa que isso, contrato de depósito, é só naqueles grandes armazéns, ou pessoas que vão mudar de casa e contratam um armazém para guardar a coisa. É também isso. Quem trabalha com questões alfandegárias, né, é muito normal, chega um container, né, chega um navio com container, guarda num depositário até ser desembaraçado lá na Receita Federal, desembaraçou, o depositário devolve o bem. Então isso é o contrato de depósito. A ação de depósito, serve para quê? Para obter a restituição da coisa. Eu quero o carro de volta e ele que está se recusando a entregar. Quando a gente fala ação de depósito, não dá para confundir com ação de consignação em pagamento? Tem gente que confunde. Consignação para que é? Para pagar. Depósito para que é? Não é para depositar. Ação de depósito não é para você depositar. Ação de depósito é para você exigir a devolução da coisa. Tá bom? O que a ação de depósito tem de legal e que pode cair na prova? A ação de depósito diz o seguinte, que se o juiz, no final da ação, condenar a pagar, a devolver a coisa, condenar a entregar, e o depositário não entregar, o CPC diz que o juiz decretará a sua prisão pelo prazo de 1 ano. Tudo bem? Até 1 ano. Vamos lá no artigo para vocês anotarem isso? Olha lá. Ação de depósito, está no artigo 901, fala do objeto. Né? 901 fala do objeto. E o 904 diz o seguinte, julgada procedente a ação, ordenará ao juiz a expedição do mandado de entrega da coisa.
em 24 horas. Ó, que beleza. Não sendo cumprido o mandado, o juiz decretará a prisão do depositário infiel. Tudo bem? Então, Darlan, pode estar até na Constituição. Até o artigo 5º da Constituição diz que você pode fazer prisão civil de 2 pessoas. Do devedor de alimentos e do depositário infiel. Vamos entender essa história? Ah, mas eu ouvi falar que isso não existe mais. Então vamos entender essa história, direito, porque vocês viram que o artigo está lá. O artigo não saiu do mundo jurídico. Então se você pega o código, você acha ele lá. Tá bom? Seguinte, a nossa Constituição, lá no artigo 5º, diz que pode ocorrer a prisão civil em 2 situações. Pode ocorrer a prisão civil do devedor de alimentos. Eita, essa lousa está doida. Do devedor. Deixa eu arrumar isso aqui. Espera aí. Do devedor de alimentos. E pode ocorrer a prisão do depositário infiel. Que é, a Constituição, na verdade, nada mais faz do que legitimar o que está no artigo 904 do CPC. Então, essa regra também vai para o 904 do CPC. Darlene, então, o depositário que não entrega, o juiz manda entregar, não entregou, decreta a prisão. Beleza. Gente, isso sempre foi assim. Até que, em 1992, a nossa Constituição de que ano que é? 88. Até que em 92, é isso? Ou fizeram outra? Que susto. Não, porque eu cheguei em casa esses dias, liguei a televisão, volta aqui, e vi, tá tudo bem aí, gente? O que aconteceu? Liguei a televisão esses dias e vi todo aquele povo, todo aquele povo na rua, reivindicando. Eu falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa e eu não fiquei sabendo? Ou vocês foram também? Eu tô achando que vocês foram. Né? Você tem cara de revoltado. Meu Deus, que desespero, aquela gente tudo na rua. Eu falei, mas o que eles querem? Cada um queria uma coisa. Vai ser difícil atender todo mundo. Né? Falei, até eu vou lá com um papelzinho, chega de OAB, fora OAB, morro OAB. Porque, ó, eu vou dizer, né? Demorou o quê? Vamos lá. Em 92, o Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica. Cruzes, não é? Isso aqui também pode cair na prova de vocês em direitos humanos, isso pode cair em constitucional, isso pode cair em internacional ou em processo civil, como já caiu. Tá? Nas 4 disciplinas. Em 92, o Brasil ratificou o Pacto São José da Costa Rica. E o Pacto São José da Costa Rica diz assim, prisão civil só do devedor de alimentos. E aí? Nós estamos num conflito entre Constituição e Pacto de São José da Costa Rica. O que prevalece? A Constituição ou o Pacto? O que vale mais? Um pacto, um tratado internacional de direitos humanos ou a Constituição do Brasil? Olha, de 92 a 2008, o nosso STF, de 92 a 2008, o nosso STF diz o seguinte, vale mais a Constituição. O pacto é norma ordinária e o pacto está abaixo da Constituição. Então, de 92 a 2008, o que o Supremo disse? Pode prender. Prende mesmo que a Constituição manda mais do que o pacto. Em 2008 para frente, falaram, opa, vamos rever essa história? Vamos pegar o artigo 5º da Constituição e vamos pegar lá o parágrafo
2º do artigo 5º. Vocês estão com a Constituição aí? Né? Vamos lá. Artigo 5º, parágrafo 2º. Gente, o inciso é o 67. Tá? É o 67 do artigo 5º. Olha o que diz o parágrafo 2º. Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios a ela adotados ou de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Opa! Então, depois que você lê todos os incisos, depois que você lê todos os incisos do artigo 5º, vem o parágrafo que diz assim, olha, além desses todos, também se incluem aqueles decorrentes dos tratados internacionais. Mas, Darlan, o Supremo só foi ler esse parágrafo em 2008? Só. Só em 2008. Então, o que o Supremo disse em 2008? Opa, estávamos interpretando a Constituição errado. O Pacto São José da Costa Rica, na verdade, cria novo direito fundamental. Aí vocês vão falar o seguinte, mas é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? A gente sabe que cláusula pétrea não pode ser suprimida, certo? Juro que segunda eu pensei que fosse ter uma nova Constituição nesse país. Juro, eu falei, eu não sei onde vai dar essa bosta. Desculpa. Não sei onde vai dar essa conversa. Né? Direito fundamental você não pode suprimir, mas você pode incluir um novo? E pode ser por tratado internacional? Pode. O que o Supremo disse? Prende. Pode prender? Não é direito fundamental. Agora dizer não prende é? Não prende é direito fundamental. Então o que o Supremo entendeu? Que, olha, o pacto criou um novo direito fundamental e, portanto, derrogou a prisão do depositário infiel. Só que isso só foi batido o martelo depois de 2008. Darley, todo mundo que foi preso de 92 a 2008, desculpinha, interpretamos a Constituição errada, azar de vocês que foram presos. Não é? Porque, na verdade, só a partir de 2008 que tem essa interpretação. Então, hoje, e vocês não sabem. Então, para gravar o entendimento, para quem quiser anotar aí o conceito, o Supremo entendeu que o Pacto de São José da Costa Rica derrogou a prisão do depositário infiel. Então, cuidado, isso não é uma revogação. Tanto que se você pegar a Constituição, tanto que se você pegar o artigo 904 do CPC, a prisão está escrita lá. Certo? Porque, na verdade, houve uma incompatibilidade. Então, o Supremo entende que o pacto derrogou a prisão do depositário infiel. Beleza? Olha o que acontece. Mas não é que tinha juiz, porque isso tinha sido dado num recurso extraordinário e num HC. Não é que tinha juiz que continuava aprendendo? Os juízes não queriam saber, o Supremo disse. O juiz continuava aprendendo. Até que o Supremo se encheu dessa conversa e o Supremo editou a súmula vinculante. Súmula vinculante número 25 do STF. Eita, não quer escrever. Súmula vinculante 25 do STF. O que diz a súmula vinculante 25? É ilegal a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a sua modalidade. Tudo bem? É ilegal a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a sua modalidade. Beleza? Pode prender? Não mais. Tá bom? Não mais pode prender. Apesar da lei dizer prende, não pode mais prender. E olha que legal isso. Quer dizer, então, que a ação de depósito, o que a ação de depósito tinha de mais especial era poder prender. Hoje, não pode mais. O que ela tem de especial? Nada. No máximo, o juiz vai fixar o quê? Entrega a coisa em 10 dias. Porque se você não entregar, no máximo vai fixar busca e apreensão, multa. Sabe aquelas medidas do 461? Aquelas medidas que a gente chama de astrente? Lembra disso? No máximo, ele vai fixar uma astrente lá do 461-A. Entregue sob pena de busca e apreensão, e se a coisa sumiu,
no máximo vai converter em perdas e danos. Porque vai fazer o quê? Não pode mais prender. Tudo bem até aqui? Alguém muito traumatizado? Oh, Jesus. E essas caras? Escuta, teve jogo hoje? E aí, como é que foi? Tá bom. Olha como eu estou alienado desse mundo. Eu estava dando aula a tarde toda. Então, olha como eu estou alienado. Bom, vamos continuar. Muito bem. Vamos falar agora de mandado de segurança. Mandado de segurança. Quanto cai? Muito. Muito. Vocês não têm noção. Tem duas ações que caem demais, que já caíram muito. Ação possessória e mandado de segurança. Mandado de segurança cai assim, ó. Ou cai em processo civil, ou cai em direito constitucional. Mas cai sempre. Tá? Foi pergunta da prova passada? Eu já estou confuso se foi na passada ou na retrasada. Mas recentemente caiu um mandado de segurança. Tá? Vamos lá. Mas o que mandado de segurança tem a ver com a aula de hoje? Mandado de segurança é um procedimento especial. Tudo bem? Que não está dentro do CPC, que está fora. Mas mandado de segurança é uma ação de conhecimento, já pode anotar aí. Mandado de segurança tem natureza de ação de conhecimento, de rito especial. Mandado de segurança tem natureza de ação de conhecimento, de rito especial. Vamos lá. Seguinte. Então nós já falamos, primeira coisa, da natureza. Já falamos que é uma ação de conhecimento, de rito especial. Ah, Darlan, mas eu ouvi falar que é uma ação mandamental. É uma ação de natureza mandamental. Por que mandamental? Porque eu viso obter do juiz uma ordem. Certo? Eu quero obter do juiz uma ordem, por isso é mandamento. Uma ordem para cessar uma violação a direito líquido certo. Eu viso uma ordem para cessar um abuso de autoridade. Eu gosto muito dessa ação. Foi até a minha dissertação do mandado de segurança. Por quê? É ação contra abuso de poder. É ação para reprimir o abuso da autoridade. Tá bom? Então, é uma ação mandamental, porque eu quero obter do juiz uma ordem para mandar a autoridade parar com o ato coator. Muito bem. Então, quando tem cabimento o mandado de segurança? Cabimento. Vamos lá. O primeiro requisito para caber a ação de mandado de segurança é você ter um ato, um ato de autoridade. Um ato de autoridade. Quer dizer, tem que ter um ato de um agente do poder público. Precisa ser servidor público? Sim ou não? Não. Pode ser um particular que esteja no exercício de uma função pública delegada. Não precisa ser um servidor, mas alguém que esteja numa função pública. Vou dar um exemplo. Não, segura o exemplo. Vou juntar tudo e eu dou o exemplo de uma vez só. Aí vocês vão lembrar. Pode ser um particular que seja numa função pública delegada. Já vou falar então. Diretor de faculdade, serve? Não sei, posso falar disso. Opa, se é. Diretor de faculdade é uma função pública delegada. Delegada pelo Ministério da Educação. Certo? Diretor de hospital. Então, pode ser uma pessoa que esteja no exercício, um particular, no exercício de uma função pública. Eu já vou dar um exemplo envolvendo o diretor de faculdade. Pode ser que muita gente se enquadre nesse negócio. Tá? Vamos lá. Ato de autoridade que cause lesão ou ameaça. Então, eu tenho uma lesão ou ameaça. Mas precisa ter prejudicado a pessoa? Não. Está na iminência. Está na ameaça. Ato de autoridade, lesão ou ameaça a direito líquido e certo. Eita, lusa doida. Olha. Deixa eu só arrumar isso aqui. Direito líquido e certo.
O que é um direito líquido certo? O que é um direito líquido certo? É aquele direito que se demonstra de plano, certo? O direito líquido certo é aquele direito evidente, expresso, explícito. De cara eu consigo demonstrar aquele direito. Volta aqui um pouquinho para mim. Se precisar ouvir testemunha, é direito líquido certo? Se precisar fazer perícia, é direito líquido certo? Não, o direito líquido certo tem prova pré-constituída, já anota aí. Então o direito líquido certo tem prova documental pré-constituída. Se tiver que ouvir testemunha, se tiver que fazer perícia, esquece, não tem direito líquido certo. Tá? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Ato de autoridade, causa lesão, ameaça de direito, líquido certo, não amparado por outra garantia. Não amparado por outra garantia. Não amparado por outra garantia. Então, eu não entendi. O mandado de segurança, ele tem cabimento residual. Eu só vou usar mandado de segurança quando não couber outra medida. Quais são as garantias constitucionais? Nós temos HC, habeas data, mandado de injunção e mandado de segurança. Eu só vou usar mandado de segurança como critério residual, quando não couber nenhuma das outras. Vamos pensar prático. Quando cabe HC? Desculpa, em todos, nos 4, tem direito líquido certo? Sim ou não? Sim. Nas 4 ações mandamentais, para fazer a ação, tem que ter direito líquido e certo. No HC, direito líquido certo a quê? Direito líquido certo de locomoção. Não é isso? A liberdade de ir e vir. Habeas data, direito líquido certo a obter informação. Informação pessoal que está em banco de dados. Banco de dados público. Certo? Então eu tenho direito líquido certo a saber o que tem sobre mim naquele banco de dados público. Ou retificar, ou fazer uma anotação. E mandado de injunção também serve para obter, para reconhecer a mora legislativa. Em regulamentar um dispositivo constitucional. Não é isso? Foi o que aconteceu com o artigo 37 da Constituição. O artigo 37 diz assim, volta a imagem aqui para mim. O artigo 37 diz assim, os servidores públicos têm direito de greve, vírgula, nos termos da lei. Nunca essa lei veio. E eles faziam greve? Mas nunca a lei foi feita. Então um sindicato X aí de servidores públicos entrou com uma ação dizendo, mandado de injunção, Congresso, você tem que fazer a lei. E o Supremo reconheceu, tem que fazer a lei. Fizeram? Até hoje não fizeram. Mas é para isso que serve, para reconhecer a ausência de lei que regulamente um direito fundamental. Tudo bem? Então, quando não couber nenhuma dessas medidas, nós vamos usar mandado de segurança, tá bom? Pode parecer assim que ele é o resto. Tem aluno que vai falar assim, então mandado de segurança é o resto. É o menos importante. É o contrário. É o mais abrangente. Certo? É o mais abrangente de todos eles. Tá? Quer dizer, é o que tem um cabimento amplo. Seguinte. Eu estava falando do caso do diretor de faculdade, né? É muito comum isso. O povo está no 5º ano, tem alguém aqui nessa situação, se tiver, é um mero exemplo. Tá? Não estou incitando ninguém a fazer ação. Mas a pessoa está no 5º ano, aí quando a pessoa está no 5º ano, entrega para Deus e não paga nada. Não é? Eu sei, eu fui nesse negócio de estagiário. Aí a pessoa não paga nada. Desculpa, tem alguém aqui que é da faculdade Damásio? Se tiver, eu vou pedir para sair. Porque eu não vou ensinar isso para vocês, que eu vou ser mandado embora. Né? O povo no 5º ano não paga a faculdade e fica devendo. Aconteceu lá comigo na faculdade onde eu estudava, por questão ética eu não vou dizer que é FMU. Né? Aí, e não que era comigo.
Mas o povo não paga a faculdade no 5º ano, aí na hora que vai pedir o documento para prestar o AB, o que a faculdade diz? Não te dou, porque você é um caloteiro sem vergonha e picareta, vai ficar sem o certificado para ir para o AB. Opa, tem ato coator? Bom, Darlan, primeiro, é a autoridade, está no exercício de uma função pública delegada pelo Ministério da Educação. Qual é o ato ilegal? Qual é o direito líquido certo? Cobrar dívida. Como que se cobra dívida? Qual é o processo para cobrar dívida? Que faça ação de cobrança, que faça execução se tiver título, que faça ação monitória se tiver um papel sem eficácia de título. Não é isso que vocês viram? Mas, desculpa, o devido processo legal para cobrar dívida não é reter documentos. A retenção de documentos viola direito líquido certo. O devido processo legal para cobrar dívida é ação própria. Cabe mandado de segurança? Cabe. Tudo bem? Vocês entenderam? Tá? Então não vamos ficar só na cabeça que tem que ser uma autoridade estatal. É alguém que seja numa função pública delegada. Tá bom? Outra coisa importante quando a gente fala de cabimento. Então aqui estão os requisitos de cabimento. Vamos falar das espécies. Anota aí, espécie de mandado de segurança. Depois eu vou colocar mais um item aqui no cabimento. Espécies de mandado de segurança. A primeira classificação é quanto ao ato. Quanto... Eita, lousa doida. Tava assim com a Beth? Ah, obrigado, é só comigo. Tudo é comigo aqui hoje. O professor já tinha dado a parte da matéria, né? A lousa está possuída, tudo é comigo. Quanto ao ato. Quanto ao ato coator. Nós temos duas modalidades de MS. Ah, vamos trocar isso aqui. Obrigado, viu? Quanto ao ato coator. Ou o MS ele é... Vige lá, a caneta já vem com a cor? Vamos lá. Quanto ao ato coator. Ou mandado de segurança. Vou ter que mandar benzer essa lousa. Ou mandado de segurança. Ele é preventivo ou ele é repressivo. Então, quanto ao ato coator, o mandado de segurança pode ser preventivo ou repressivo. Dá para entender do que nós estamos falando? Já é intuitivo isso? Bem, vocês lembram que lá no começo eu disse para vocês que o mandado de segurança pode ser contra lesão ou contra ameaça? Tudo bem? Se nós estamos diante de uma ameaça, o mandado de segurança será preventivo. Se a lesão já ocorreu, ele é repressivo. Na vida prática, quando a gente vai redigir a petição, a gente não escreve vem impetrar MS repressivo. Se não falar nada, se falar só vem impetrar MS, você já sabe que ele é repressivo. Se não falar nada. Quando é preventivo, a gente escreve vem impetrar mandado de segurança preventivo. Tudo bem? Um cuidado que é mais um requisito de cabimento. Se o mandado de segurança for repressivo, ele deve ser impetrado em 120 dias. Se o mandado de segurança for repressivo, eu tenho 120 dias para impetrar. 120 dias de quando? De quando eu tomei ciência do ato coator. Então, se eu não fizer, a pena é de decadência. Eu tenho 120 dias para fazer o mandado de segurança. Se eu não fizer nesse prazo, decadência. Ô pessoal, mas eu perdi o direito material? Volta a imagem aqui para mim. Perdi o direito material? Eu só perdi o direito da ação do mandado de segurança. Eu não perdi o direito, eu só não vou poder fazer ação de mandado de segurança. E faz como? Vai fazer uma ação de rito ordinário depois. Tá bom? Então isso é muito importante. Não perde o direito, mas perde apenas o direito da ação de mandado de segurança.
Esse prazo se aplica para o preventivo? Não, o ato não ocorreu. Esse prazo de 120 dias só para o mandado de segurança repressivo. Se o ato ainda vai ocorrer, se eu estou na iminência de sofrer a lesão, eu não tenho como contar 120 dias. Tá bom? Segunda classificação. Segunda espécie de MS. E aqui a classificação é quanto à legitimidade. Quanto à legitimidade. Nós temos dois tipos de MS. Nós temos o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. A OAB já perguntou desse coletivo 3 vezes. Tá? Tem um monte de questão sobre mandado de segurança coletivo. E já perguntou em processo civil. Mandado de segurança individual e mandado de segurança coletivo. Olha a ignorância sobre o assunto. Volta a imagem aqui para mim. Vamos imaginar que 10 pessoas, 10, que estão sofrendo a mesma lesão a direito líquido certo. As 10 estão tendo a mesma violação. As 10 chegam no seu escritório e falam, nós as 10 queremos fazer um MS para as 10. Botar as 10 tudo no mesmo. É individual ou coletivo? Ih, eu ouvi de tudo aqui. É individual ou coletivo? É individual. Darlan, é individual com 10? É. O mandado de segurança, ele não é individual ou coletivo pelo número de gente que põe na petição inicial. Não tem nada a ver com isso. Ele é individual ou coletivo dependendo se quem entra com a ação é o dono do direito ou se substitui alguém. Tudo bem? Então, no individual, o impetrante, em nome próprio, defende direito próprio. Em nome próprio, o impetrante defende direito próprio. Ô, Daniel, mas pode ter 10 pessoas? Podem ter 10 pessoas. Mas os 10 estão defendendo direito próprio. Tudo bem? E no coletivo? No coletivo é o contrário. No coletivo é o que a gente chama de substituição processual. O que é isso? Alguém em nome próprio defende direito alheio. Alguém em nome próprio defende direito alheio. Certo? Vamos dar um exemplo? Volta a imagem aqui para mim. Então, no coletivo, alguém em nome próprio defende direito alheio. Aqui em São Paulo teve uma época que um doido de um juiz... Tem algum juiz aqui? Posso falar sobre isso? Tá. Um doido de um juiz aqui de São Paulo baixou uma portaria lá na vara dele, dizendo assim, aqui eu só recebo a petição inicial se tiver 10 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, e disse como que tinha que ser a petição inicial. É o fim da picada, né? Primeiro, o juiz pode dizer como tem que ser a petição inicial? Quem pode dizer? A lei federal. Só a lei federal pode dizer regras de processo civil. Então o juiz não pode inventar regra de processo civil. Violou o direito líquido certo? Opa! Tinha um outro doido? Acho que não é muito legal falar assim de juiz, né? Bom, depois que o Madeira veio dar aula aqui para vocês? Se tem uma pessoa doida, é o Madeira. Depois que o Madeira foi até na manifestação. Você não viu ele postando foto? Doido. O juiz doido baixou uma portaria numa vara aí, dizendo que ninguém podia mais fazer carga de processo. Que para fazer carga tinha que peticionar e ter procuração nos autos. Isso viola direito líquido certo? Opa! Tá lá no Estatuto da Advocacia que o advogado tem direito de ter vistas de todo o processo, salvo se tiver segredo de justiça. Vamos pensar prático. Se um advogado se sente lesado, ou advogado, e ele entra com mandado de segurança, ele está fazendo mandado de segurança individual. Mesmo que ele faça isso com 10 amigos. Se os 10 advogados estão ofendidos e os 10 entram com uma ação, é individual. Vamos imaginar que a OAB faça o MS no lugar dos advogados. A OAB pode?
Pode. A OAB está substituindo em juízo toda a categoria. Então nós temos o mandado de segurança coletivo. Quem pode... Então, mas vocês já entenderam que coletivo não é qualquer Zé Mané que vai fazer, não é qualquer pé de bosta que pode fazer mandado de segurança coletivo. É muito sério. Porque enquanto você faz mandado de segurança individual, o efeito é só para quem? Só para quem fez. Eu não aguento esses alunos. Teve a primeira fase, eu estou precisando tirar férias, senão eu vou matar uma pessoa. Depois dessa segunda fase. Eu vou viajar semana que vem. Vocês me esqueçam. Tá? Que eu vou lá pro Ceará, vou ficar 10 dias. Só tomando água de coco e não quero nem saber de conversa. Escuta, eu senti uma vibração negativa de vocês de inveja. Eu estou sentindo uma vibração negativa de vocês de inveja. Ó, o que eu ia contar? Esses alunos doidos. Primeira fase, passada, tem gente que entende que houve ilegalidade na primeira fase. Eu não vou entrar no mérito. A OAB é autoridade? Opa! Cabe mandado de segurança contra a OAB? Se preencher os requisitos, cabe, lógico. Um aluno aí, não sei de onde, entendeu que na prova passada houve violação de direito líquido e certo. E fez um mandado de segurança. Lá no lugar. E ganhou. Na primeira instância, todo mundo ganha. Na primeira instância, o juiz deu liminar contra a OAB. Aí, alguns estão aí no noticiário. Juiz federal deu liminar para um candidato. No meu Twitter não parava de gente perguntar. Eu vou ser beneficiado? Vai? Espera um pouco, seu oportunista. Você entrou com a ação? Não dá vontade de responder assim? Você entrou com a ação? Não. Quem entrou? O João lá que mora em tal lugar. Ele vai se beneficiar. Coisa julgada é inter partes. É só para ele. E no coletivo? Vamos imaginar que tivesse uma associação dos alunos dominados contra a OAB. Possuídos. Se tivesse essa associação e a associação fizesse o MS, seria para todos? Aí sim. Então, enquanto aqui a coisa julgada é interpartes, aqui a coisa julgada é ultrapartes. Vamos anotar isso já? Que foi pergunta da OAB. No individual, a coisa julgada é interpartes. Só se beneficia quem entrou. Interpartes. No coletivo, é ultrapartes. Ultrapartes é a mesma coisa que erga omnes? Não, é menos que erga omnes. Erga omnes é para todo mundo e mais um pouco. Erga omnes é universal. Ultrapartes é para o grupo de pessoas substituídas. Tá? É o grupo de pessoas que foram substituídas. Então, ultrapartes é para um grupo. Eu já vou explicar como é que é esse negócio de grupo. Então, falando do coletivo, quem tem legitimidade para o coletivo? Porque concorda que não pode ser qualquer pessoa? Isso não é um estilo, né? Isso aí não é uma feira, não é isso que eu ia dizer. Como você está querendo adivinhar? Isso não é um estilingue, né? É uma arma poderosa, porque isso aqui dá efeito ultrapartes. Então, quem tem legitimidade? Legitimidade ativa para o MS coletivo. Quem pode fazer? Não é qualquer pessoa. Quem pode fazer? Partido político com representação no Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso Nacional significa o que é isso? Tem que ter um deputado ou um senador. Certo? Pode entrar com isso aqui. Organismo sindical. Organismo sindical, então os sindicatos, as confederações. Pode fazer entidade de classe. Aqui está a OAB. Opa!
Aqui está a OAB. Entidade de classe pode fazer MS coletivo. A OAB, os conselhos regionais, tipo Conselho Regional de Medicina, sabe essas coisas? Pode fazer MS coletivo. Tá? E as associações. Só que as associações têm dois requisitos. Elas precisam estar constituídas constituída há mais de um ano. Há mais de um ano. Certo? Esse requisito da pré-constituição de um ano só se aplica para as associações. Tudo bem? Mas onde está escrito tudo isso? Isso está lá no artigo 5º, inciso 70 da nossa Constituição. Artigo 5º, inciso 70 da nossa Constituição. Também está na Lei do Mandado de Segurança, no artigo 21 da Lei do MS. Tá? Seguinte, qual direito a gente pode tutelar em MS coletivo? Também já caiu. Qual direito que eu posso tutelar no MS coletivo? Se é coletivo, o que eu posso pedir? Qual o tipo de proteção que eu tenho? Vamos fazer um parênteses. Quando a gente fala de direitos coletivos, cuidado, espera, eu vou explicar isso. Quando a gente fala de direitos coletivos, a gente tem 3 tipos de direitos coletivos. A gente tem 3 tipos de direitos coletivos. A gente tem o direito coletivo, a gente tem o direito difuso, e nós temos o direito individual homogêneo. Tudo bem? Quando se fala em direitos coletivos, no sentido lato da palavra, a gente tem 3 tipos de direitos. O coletivo, o difuso e o individual homogêneo. Daí onde tem a definição disso? No artigo 82 do CDC. É o CDC que primeiro definiu isso. Depois a Lei do Mandado de Segurança copiou também a mesma definição. Tá? O que é um direito coletivo? É um direito indivisível. O coletivo ele é indivisível porque eu não sei dizer o quanto cabe a cada pessoa. Ah, mas essa pessoa tem direito a R$10. Não dá para saber. É indivisível. Certo? Pertencente a pessoas indeterminadas. Pertencente a pessoas indeterminadas. Ligadas por uma relação base. Por uma relação básica, ou base, tanto faz. Cuidado, por que a gente coloca pessoas indeterminadas? Quando é o direito coletivo, a gente faz a ação, a gente põe o nome das pessoas que têm o direito? O que a gente põe? Sindicato X. Ordem dos Advogados do Brasil. Ordem dos Advogados do Brasil vem impetrar mandado de segurança coletivo. Quem é o dono do direito? Toda categoria. Então, na petição inicial, essas pessoas são indeterminadas. Mas são pessoas determináveis? São. Vamos notar isso? Elas são indeterminadas na petição inicial. Porém, determináveis. São indeterminadas, porém determináveis. Por quê? Elas não estão ligadas por uma relação jurídica? Todos não são advogados? Todos não são vinculados a um sindicato X? Todos não são associados a uma coisa tal? Tudo bem? Então, elas são indeterminadas, mas eu posso pegar o nome, eu posso pegar a lista. Mas eu preciso colocar na petição inicial? Não, na petição inicial só vai o nome de quem entrou com a ação. Tudo bem? Todas as pessoas no coletivo, elas são ligadas. Elas possuem um vínculo entre elas. No difuso, não. No difuso, também eu tenho um direito indivisível. Eita, travou aqui o negócio. Deixa eu voltar. Direito indivisível de pessoas indetermináveis
Nossa, quando o negócio trava... Olha. Indetermináveis. Que esquisito. Você sabe o que eu acho que essa lousa... Não, não é isso não. Eu acho que ficou pesado o arquivo. Tinha que ter reiniciado o computador, apagado tudo, porque depois da aula da Beth ela começou a travar. Não foi isso? Então pronto, já descobri tudo. Pessoas indetermináveis. Pessoas indetermináveis. Ligadas por um fato. São pessoas que estão ligadas por um fato, não por uma relação de direito. Eu consigo levantar o nome dessas pessoas? É impossível saber quem são. No direito coletivo eu consigo pegar uma lista. Eu não preciso colocar na petição inicial, mas eu consigo achar quem são as pessoas. No difuso é impossível. Vou dar um exemplo. Volta a imagem aqui para mim. Não sei se eu contei isso naquela primeira aula que eu dei, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Aquela cantora, Vanusa, vocês viram? Desculpa, tem algum parente dela aqui? Olha, não fala assim da mulher. Ela canta mal o hino. Aí, a Vanusa, olha se dá para aguentar um negócio desse. Lembra que a Vanusa cantou o hino nacional, esculhambou, acabou com o hino nacional? Foi uma coisa horrorosa de se ver. Aí, esses dias passa a Vanusa no comercial, lá numa publicidade. Essa é uma publicidade besta. A Vanusa vai numa farmácia comprar pastilhas. Aí a Vanusa compra... É a publicidade. A Vanusa compra umas 15 latinhas de pastilha para garganta. Aí vai passar no caixa. A mulher do caixa olha para ela com aquela cara de espanto. Por que vai levar 15 pastilhas? Né? A senhora vai levar tudo isso? Aí a Vanusa responde, vai que eles me chamam para cantar o hino nacional na Copa das Confederações. Aí a mulher vira do caixa e a vontade da mulher fala assim, é uma bosta isso aí que a senhora vai fazer, né? Não, é uma doida, não vai fazer isso. Aí a mulher do caixa vira e fala assim, não, tudo bem, pagar com Visa é muito melhor. Vocês não viram? Ah, vocês não estão assistindo televisão? Não é possível, vocês não viram isso? Passou várias dessa publicidade do Visa. Não tivemos tempo. Passaram várias dessas publicidades do Visa. Não interessa que você está fazendo a maior bosta do mundo como consumidor. Com o tanto que você paga com o cartão, beleza. Uma outra publicidade que eu fiquei muito ofendido. Eu não sou religioso, já fui, não sou mais religioso. Mas, não tem nada a ver com religião isso. A publicidade era assim, um barquinho, daquela bebida que o povo toma que mistura com uísque, por questão ética eu não vou falar que é Red Bull. Mas, naquela bebida, a publicidade era assim, um barquinho, um monte de idosinho no barquinho, aí um lago e um Jesus andando sobre as águas. Vocês não lembram dessa publicidade? O Jesus andando sobre as águas, essa é mais velha do que a da Vanusa. Da Vanusa é recente. O Jesus andando sobre as águas. Aí um apóstolo que está no barquinho vira e fala assim para Jesus, Jesus, você andando sobre as águas? Aí o que Jesus diz? Não, tomei Red Bull que me deu asas. Aí abre a imagem, mostra Jesus andando sobre umas pedras, fazendo tipo um ilusionismo, um golpe. Desculpa, publicidade abusiva. Publicidade abusiva pelo CDC. Não tem nada a ver com religião. Não estou defendendo religião. Estou dizendo o seguinte, não se mexe com o símbolo religioso dos outros. Isso é uma publicidade abusiva. É o caso da publicidade da Vanusa. Porque, na verdade, não interessa que você está comprando uma porcaria. Contanto que você pague. Viola a boa-fé objetiva. Vamos imaginar que o Ministério Público, isso aconteceu com a bebida do Red Bull. Inclusive no passado, que falava, toma Red Bull que te dá asas. Tinha criança doida? Juro. Porque criança é tudo doida. E aí, eu tenho um menino de 9 anos, eu sei como é que é. Eles sobem no sofá e pulam. Porque nós somos super-heróis. Tô falando sério. Aí imagina que uma criança olha a propaganda do Red Bull, que te dá asas, põe uma capinha, toma a bebida e pula. Juro, é um risco. Coloque em risco a segurança da pessoa. Abusiva. O Ministério Público entrou com ação.
Não fez MS porque não era o caso, fez ação civil pública. Mas esse direito é coletivo, difuso ou individual homogêneo? É difuso. Porque não dá para saber quem são as pessoas. Quem são as pessoas que estão lesadas? Primeiro, o direito é indivisível. Eu consigo saber quem tem parte nisso? A parte de quem? Quanto de direito é do Darlan? Quanto de direito é de fulano do fulano? Não consigo. Então é um direito indivisível. Pessoas determinadas e indetermináveis. Não consigo achar quem é. Quem são as pessoas? Todo mundo que ligou a televisão e assistiu. Pessoas ligadas por um fato e não por uma relação jurídica. Tudo bem? Vocês viram a diferença do difuso para o coletivo? Vamos continuar. Isso também pode cair em consumidor. Individual homogêneo. É um direito divisível, pertencente a diversas pessoas. Ou comum a diversas pessoas. A definição fala em comum, tá? Direito divisível, comum a diversas pessoas. Vocês lembram a história do fundo de garantia, que todo mundo disse, não corrigiram o direito do fundo de garantia, e todo mundo começou a entrar com a ação do fundo de garantia para ter correção? Lembra das contas bancárias dos anos aí do plano Collor, Bress 1, Bress 2, essas coisas todas? Lembra? O direito é comum de várias pessoas? Várias pessoas têm o mesmo direito. E é divisível, porque eu consigo dizer, tais pessoas têm 10 mil reais na conta para receber, outra pessoa tem 15 mil. É divisível, eu consigo identificar a parcela de cada um. O nosso problema aqui é saber quais desses direitos eu posso usar no MS coletivo. Posso fazer MS para os 3? Não. Não cabe MS coletivo para os direitos difusos. A lei do mandado de segurança só permite MS coletivo para direito coletivo estrito sensu e direito individual homogêneo. Só para o coletivo e para o individual homogêneo. Então você não pode fazer MS coletivo para difuso. Ô Darlan, mas e aí? Gente, para difuso cabe outras coisas. Cabe ação civil pública, o Ministério Público pode fazer, a associação pode fazer, mas não cabe pela lei mandado de segurança coletivo. Tudo bem até aqui? Alguém muito traumatizado? Bom, essa classificação dos direitos também está lá no artigo 82 do CDC. Classifica as modalidades de direitos coletivos, tá bom? Também foi repetido lá no artigo 21, parágrafo da Lei do Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 09. Tá? Que é a lei do MS. Muito bem. Tranquilo até aqui? Vamos continuar. Como que funciona? Então nós já falamos das espécies de mandado. Vamos falar do procedimento do mandado de segurança. Ele é de procedimento especial. Então, procedimento do MS. O que ele tem de diferente? Se ele é rito especial, ele tem coisa diferente. Sim. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos a petição inicial. Então se faz a petição inicial. Então vamos lá. É feita a petição inicial. E a petição inicial do MS tem algumas peculiaridades. Primeiro é a competência. Para que juiz eu mando o mandado de segurança? O que vocês acham? Qual a competência para julgar uma ação de mandado de segurança? A competência sempre vai ser fixada em função da autoridade. Sempre em função, em razão da autoridade. Autoridade coatora. E aí fica fácil. Se a autoridade coatora for uma autoridade vinculada ao município ou ao estado, para que juiz eu mando? Para o juiz de direito. Se tiver vara específica, tudo bem.
mas é para o juiz de direito. Se a autoridade é uma autoridade do município, é uma autoridade do estado, eu mando para o juiz de direito, quer dizer, a justiça estadual. Se for uma autoridade federal, nós vamos mandar para a justiça federal. Tudo bem? Então, sempre você leva em consideração quem é a autoridade para fixar a competência no MS. Ao elaborar a petição inicial, bom, quem são as partes? Nós vamos indicar lá as partes. Então, nós vamos ter o impetrante, que é o autor, né? Nós vamos ter o impetrante. Precisa ter advogado no mandado de segurança ou pode ir sem advogado? Porque a gente conhece o HC e o HC vai sem advogado, certo? Aqui precisa ter advogado. Impetrante, mais... Ih, agora morreu o negócio. Impetrante, não estou falando? Ô, mesa, vamos trocar essa porcaria? Vamos lá. Impetrante. Olha que beleza. Advogado. Tudo bem? Nós vamos indicar na inicial quem é o impetrado. O impetrado, para nós, será a autoridade. Ô, Darlan, vou fazer um MS contra a Dilma. Eu escrevo lá Dilma Rousseff? Não, eu escrevo lá presidente da República. Eu não gosto de presidenta. Porque se é presidenta, significa que um dia ela foi adolescenta e que pode ter ficado doenta. Não é? Adolescente tem sexo? Serve para homem e para mulher. É unissex. Não, mas a mulher é presidente. Tá bom, se quer a gente chama. Quer dizer, deixa os outros tamanho, eu não chamo. Né? Diz que em Portugal dão risada da gente por ter feito isso com a língua portuguesa. Caçam da gente. Ficam mangando, como diz lá no Nordeste. Ficam mangando da gente lá em Portugal, dizendo que a gente alterou a língua portuguesa. Mas se a mulher quer ser presidenta, né? Vocês viram o vídeo? O Caio veio aqui? O Caio Bartini? Não veio? Não, já veio. Ah. O Caio mostra sempre um vídeo da Dilma falando com o Marcos Feliciano. Vocês nunca viram? Põe no YouTube. Dilma, Marcos Feliciano. Você morre de rir. Sabe Marcos Feliciano aquele? Você morre de rir. Depois vocês contam, tá bom? Hã? Não é disso, mas tem a ver com isso. Vamos lá, vou continuar. Você põe no MS quem é a autoridade, mas a pessoa jurídica a qual pertence a autoridade. Você vai indicar na petição inicial quem é a autoridade e a qual pessoa jurídica ela pertence. Vamos imaginar o seguinte, e aqui não é para indicar o departamento, é qual pessoa jurídica. Então nós estamos falando da União, do Estado, do DF, do município, das autarquias e das fundações públicas. Então eu vou dizer o seguinte, vem impetrar MS contra o ministro da Previdência. O ministro da Previdência está vinculado a quem? Ah, o Ministério. Não, está vinculado à União. Certo? Então eu digo quem é a autoridade e a qual pessoa jurídica ele está vinculado. Beleza? E ainda no MS, nós podemos pedir logo lá no começo a concessão de uma liminar. O artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança, lá no inciso 3, o artigo 7º, 3 da Lei do MS, autoriza que o juiz conceda uma liminar. Quais são os requisitos? Tem que ter fundamento relevante, mais perigo de dano. Para o juiz conceder liminar no mandado de segurança. Tudo bem? O que mais importante copiar? Fundamento relevante, mais perigo de dano. Muito bem. Certo? Você já pede na liminar, porque, gente, às vezes é urgente. Em tributário, faz mandado de segurança? Muito. Tá? Às vezes você precisa de uma CND no dia. Você faz mandado de segurança hoje para obter uma certidão negativa para fazer uma licitação amanhã. Então é urgente. Então você pede liminar para suspender o ato coator.
Tá? Por falar nisso, volta aqui a imagem para mim. Eu não quero vocês traumatizados com essa última segunda fase. Vamos combinar? Não quero que vocês levem em consideração essa última segunda fase para escolher a área de vocês. Não leve, estou falando sério. Toda segunda fase, algumas áreas são escolhidas para levar uma rasteira. Toda segunda fase. Vareia, como diz minha empregada. Eu não consigo mais falar o certo, de tanto que eu impregnou. Vareia. Ora é uma matéria, dessa vez, penal, empresarial, constitucional e administrativo, belezinha. Provas tranquilas. Não apertaram no problema. Provas tranquilas. Né? Tributário. Rasteira. Você lê, não sabe o que é o que o juiz fez. Tá? Acho que quem fez de maldade mesmo. Civil. 2 questões pediam jurisprudência. Nunca aconteceu isso na vida da OAB. Nunca aconteceu isso. 2 questões pediam jurisprudência. Não podia levar. Nulidade. A gente está pedindo nulidade das 2 questões. É absurdo. E a outra matéria, o que foi? Trabalho, rasteira. Trabalho vieram com uma ação de consignação em pagamento. Essa que vocês não estavam querendo ter de novo. Essa de hoje. Tá? Que é uma ação processual civil. É uma ação do civil. E pedir no trabalhista. Esquisito demais. Tá? Nessas 3 áreas. Tudo bem que o povo fez. O povo se vira e faz porque é petição inicial. Então vai lá na lei, vê para quem serve e faz. É uma petição inicial, não é difícil conseguir na seu pagamento. Pelo contrário, é uma peça bem besta. Tá? Então essas 3 áreas tiveram rasteira. Darlan, isso significa que na prova vai ser a mesma coisa? Não. Pelo contrário. Significa que na próxima, a rasteira da prova anterior foi inconstitucional. Tá? O outro exame teve rasteira inconstitucional. Nessa, constitucional veio normal. Então, não tome uma prova ou outra como parâmetro. Tá? Depois, quando sair o edital, eu vou sair de férias, em paz. Quando eu voltar, vai sair o edital, dia 17. Quando sair o edital, nós vamos falar sobre como escolher a segunda fase. Mas depois, tá? Depois do dia 17. Até lá a gente vai saber como é que eles vão corrigir. Vamos continuar. Beleza. Fez a petição inicial, ela vai para o fórum, distribuída, belezinha. Distribuiu a inicial, nós vamos ter a notificação da autoridade. Nós vamos ter a notificação da autoridade. Para quê? Olha que diferente. No rito ordinário a gente pede para notificar o réu. No rito ordinário a gente pede para citar o réu, para ele apresentar contestação no prazo de 15 dias. Rito ordinário cita para contestar. Aqui a gente não usa a palavra citação. Aqui a palavra é notifica a autoridade, porque ela não é tecnicamente ré. Notifica a autoridade para quê? Para que em 10 dias ela preste as informações. Informações da autoridade em 10 dias. A gente sabe que no rito ordinário, se a pessoa não contesta, sofre revelia. Aqui tem revelia? Não. Porque lá no rito ordinário, o réu contesta se quiser. Ele não é obrigado a contestar. Se não contestar, sofre revelia. Aqui a autoridade tem que querer? Ela é obrigada. Se ela não contestar, ela pode sofrer processo administrativo e criminal. Certo? Então a autoridade não tem que querer. Prestadas as informações, os autos são remetidos ao Ministério Público. Então, prestadas as informações, os autos são remetidos ao Ministério Público. O Ministério Público opina obrigatoriamente, o artigo 12 determina, né, que o MP será ouvido. E após o MP ser ouvido, o juiz vai proferir sentença. Tudo bem? O juiz ouvido, o Ministério Público ouvido, o juiz profere sentença. Vocês viram que é um processo de cognição sumária?
Vocês viram? Ele é rapidinho. Ah, mas não marca audiência? Pra quê? Ah, não faz uma audiência para ouvir testemunha? Não. Tá? Oi? Não pode, não tem cabimento. Então, notificou, informou, deu as informações para o que fez. O Ministério Público ouvido, o juiz profere sentença. Ali na notificação, eu queria que vocês anotassem que também será feita a cientificação da pessoa jurídica. Então a gente notifica a autoridade e dá ciência à pessoa jurídica. Ó, pessoa jurídica! Sabe o que acontecia isso? Antigamente a lei não mandava dar ciência. Funcionava assim, ó. Volta a imagem aqui um pouquinho para mim. A gente entrava com o MS, por exemplo, contra o chefe do posto do INSS. Chefe do posto do SUS em tal lugar. O chefe do posto do SUS recebia o mandado, às vezes até estava meio, sabe como é que é? De conluio. Pegava o mandado, escondia. A União não ficava nem sabendo. Ninguém ficava sabendo que tinha o IMS. Transitava em julgado, terminava o processo, ninguém ficava sabendo. Agora a lei diz, não. Tem que notificar, tem que dar ciência à pessoa jurídica. Ah, então aquela autoridade é do INSS, é o chefe do posto, tem que notificar o INSS que tem um mandado de segurança. Tudo bem? Para que ele possa também exercer defesa se quiser. Ótimo. Deu sentença. Quais os recursos em MS? Quais os recursos? Quais os recursos que nós podemos usar? Bom, o recurso vai depender do ato que eu quero recorrer e da instância, certo? Se for uma decisão de primeira instância, se eu quero recorrer contra alguma coisa de primeira instância, nós temos duas situações. Primeira situação é a decisão que aprecia a liminar. Decisão sobre a liminar. O juiz concede ou nega a liminar. Qual recurso que cabe? Vocês já tiveram aula de recurso. Agravo de instrumento, certo? O ato que aprecia a liminar é típica decisão interlocutória. Então, o recurso é de agravo de instrumento. Eu estou falando de um MS originário na primeira instância. Um MS que começou na primeira instância. Então, a decisão que aprecia liminar cabe agravo de instrumento. Onde está isso? Parágrafo 1º, lá do artigo 7º da lei do MS. Do ato do juiz que profere sentença, se ele profere sentença, cabe apelação. A Darlan, é meio óbvio isso. Da primeira instância é bem óbvio. Mandado de segurança que começou na primeira instância, segue a regra normal de recurso. Se eu tenho decisão interlocutória, faço agravo de instrumento. Tem que ser de instrumento, não pode ser retido, porque teria sentido fazer retido? Imagina, retido fica lá sobrestado, um dia vai para o tribunal. Não tem sentido. Agora, vamos imaginar que é um MS originário da segunda instância. Adélia, não existe isso, lógico. O que seria um MS originário da segunda instância? É um MS impetrado diretamente no tribunal. Gente, esse MS não viu nem a fuça do juiz de primeira instância. Ele não viu a cara do juiz de primeira instância. Ele foi direto no tribunal. Vamos dar um exemplo? Mandado de segurança contra governador. Onde vai? Direto no TJ do Estado. Então esse MS não foi para a primeira instância. Esse MS começou no tribunal. Se o MS começou na primeira instância, normal aqui. Se começou no tribunal, vamos lá, da decisão que julga a liminar.
Diz a lei do MS que cabe agravo, só que aí não chama agravo de instrumento. É um agravo chamado de agravo interno. Contra a decisão do relator, que nega liminar, certo? Contra a decisão do relator que nega liminar no tribunal, vai caber um agravo interno. Eu nunca entendi o que é esse agravo interno. Fácil. Sempre o membro do tribunal, ele pertence a um órgão colegiado. Ah, ele é desembargador. Tá bom, mas ele é desembargador numa turma. Se um desembargador decidiu sozinho, eu faço agravo que será julgado pela turma. Tá bom? Então é agravo para o órgão colegiado. Anota do lado, interno ou para o órgão colegiado. Muito bem. Agora, se foi proferido um acórdão, para julgar o mérito, não estou falando mais da decisão da liminar. Lá no tribunal, fiz um MS contra o governador e foi dado um acórdão. Que recurso que cabe? Posso abrir uma outra tela aqui, porque não vai caber. Se foi dado um acórdão que julga mérito de MS originário do tribunal. Começou no tribunal. Depende. Se o MS for denegatório, quem perdeu? Se o MS é denegatório, quem perdeu? O autor, o impetrante. Se o MS for denegatório, diz a nossa Constituição que, nesse caso, o recurso cabível é o recurso ordinário constitucional. É o tal do ROC. Se for denegatório, cabe ROC. É tão raro de acontecer isso, né? Teve uma vez na vida que eu pensei que fosse dar certo e eu fosse fazer um... Na verdade, eu nem queria fazer o ROC, porque eu era o impetrante. Fiz um MS contrato da Assembleia Legislativa de São Paulo. Um MS contra a Assembleia Legislativa de São Paulo. Gente, o MS contra a Assembleia é direto no TJ. Ganhei. Se eu tivesse perdido... Desculpa. Se eu tivesse perdido... ROC. Porque foi concessivo. Tá? Porque foi concessivo, para mim não cabia. O ROC é recurso do impetrante. Agora, se o MS foi denegado... vamos anotar o fundamento do ROC? Os artigos? Estou em 2 lugares. Está no artigo 102, inciso 2 da nossa Constituição, e está no artigo 105, também inciso 2 da nossa Constituição. Ou é o ROC para o Supremo, ou é o ROC para o STJ. Tá bom? Então, ROC, acórdão de mérito, de MS, de competência originária do tribunal. E a segurança foi denegada. Vamos lá. Agora, se o MS foi concedido, quem quer recorrer? Não é o impetrante, né? O impetrante está todo feliz, porque ele ganhou. Se o MS for concessivo, quem vai recorrer é a pessoa jurídica, né? E se ele for concessivo, aí não cabe ROC. Aí só vai caber recurso extraordinário ou recurso especial. Lógico, se preencher os requisitos comuns lá do especial e extraordinário. Tá bom? E quando a gente fala de embargos infringentes, para a gente acabar, a gente precisa anotar o seguinte. Volta a imagem aqui um pouquinho para mim. Vocês entenderam essa história? Bom, seguinte. Vamos imaginar que eu fui na primeira instância, fiz um MS na primeira instância. O juiz de primeira instância deu uma sentença. Perdi. Fiz apelação. A apelação sobe para o TJ, não é isso?
ou para o TRF se for juiz federal. Chega lá, o TJ ou o TRF dá um acórdão não unânime, 3-1. Que 3-1? Dá para ter acórdão de 4? 2-1. Né? O TJ dá um acórdão 2-1. Ah, Darlan, se é 2-1, eu posso pensar nos embargos infringentes. No MS não cabe. Vamos anotar? Não cabe. Mesmo que seja 2-1, o artigo 25 da lei do MS, o OAB ama isso, já perguntou várias vezes. Então, no MS, não cabem, essa é a pegadinha, embargos infringentes. Ah, mas eu tive acórdão não unânime. Não interessa. Mesmo que o acórdão seja não unânime, o artigo 25 da lei do MS diz que não cabe embargos infringentes. Tudo bem até aqui? Uma dica. Eu sugiro para vocês vão ter tempo. Quem termina antes, mais ainda. Ah, só uma coisa importante. Nós temos em julho 2 semanas de recesso. Tá? Darlan, eu entrei no módulo 1. Quem entrou no módulo 1 termina agora, dia 4. Eu não sei se é dia 4 ou se vai ter alguma coisa a mais. Eu aviso vocês. Tá? Quem começou no módulo 2, vai ter um módulo 2, vai terminar dia 4. Nós vamos ter 2 semanas de recesso e voltamos para o módulo 1, tá? Que são outras matérias isoladas. O seguinte, nesse período de estudo, eu sugiro que vocês deem uma lida. Estou falando sério. Vale a pena para o estudo da OAB. Ler a lei do mandado de segurança. Marca aí. Que é a lei 12.016 de 09. 12.016 09. Tá? O seguinte. Volta a imagem aqui para mim. O que vai acontecer? Eu acho que houve um erro de cálculo do número de aulas lá do pedagógico. Eu vou cobrar isso deles hoje. Porque se vocês já tiveram os ritos especiais, aquelas ações todas, hoje seria aula de questões. Tá? Eu vou matar alguém lá, né? E depois de resolver quem vai morrer, aí eu vou mandar gravar uma aula extra para vocês dessa matéria, que vocês não podem ficar prejudicados. Ok? O seguinte, então pode ser que a gente avance um pouquinho o recesso. 4 é uma quinta. O seguinte, deixa eu já dar os avisos. Eu vou sair de férias no próximo sábado e eu volto dia 10. Então, eu queria, como vai acabar o módulo, para quem vai fazer prova, eu queria que vocês ficassem muito ligados na área do aluno. Vocês vão ter acesso na área do aluno até a data da prova, né? Então, o curso termina agora, mas vocês vão ter acesso até o dia da prova à área do aluno. Então, fiquem muito ligados ao quadro de avisos, porque o edital vai sair dia 17. A gente vai gravar os vídeos de como fazer para escolher a segunda fase. Mas a gente só grava quando sai o edital. Vai que o edital mude com alguma coisa, para você não ficar surpreso, tá? Então, dia 17, nós vamos ter simulado no mês que vem. Então, eu acho que é dia 25 ou 26 de julho. Então, tudo isso eu quero que vocês acompanhem pela área do aluno, tá bom? Como eu não vou estar aqui a semana que vem, eu não vou vir aqui dar o recado. Todos os recados que eu tiver que postar vão ser lá no quadro de avisos. Tá bom, gente? Era isso. Tchau para vocês e qualquer coisa vocês mandem e-mail. Tchau, tchau.